é uma disciplina muito gostosa. Essa é a nossa segunda aula da nossa disciplina, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Caso vocês tenham alguma dúvida quanto àquilo que eu vou falar, os exemplos que eu vou trazer, eu sempre ressalto, bato na tecla todas as aulas, parece ser cansativo. Mas, assim, eu tento trazer o máximo exemplos do nosso dia a dia. Por quê? Porque o meu intuito aqui não é fazer com que vocês decorem nada. Eu não quero que ninguém decore nada. Eu quero realmente que os exemplos que eu trago para vocês, esses exemplos do mundo corporativo, do dia a dia, alguns exemplos que quando a turma tá cheia, vocês trazem também exemplos do dia a dia, é que vocês consigam, qual que é o intuito? Consigam assimilar matéria linkada com o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente está falando de um curso técnico. Então, o próprio nome já fala, é uma técnica. Então, eu preciso treinar vocês, eu preciso trabalhar vocês para que vocês consigam absorver esse conteúdo na disciplina, no mundo corporativo, no ambiente organizacional. Ok? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem chamar e interromper tranquilamente. Vamos lá, bora lá para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula aqui, a gente vai falar sobre o recrutamento e seleção. Lembra que na aula passada a gente já falou sobre esse recrutamento e seleção? Porém, o que acontece? A disciplina de gestão de recursos humanos é uma disciplina complexa, porque fala de pessoas. Nós, seres humanos, somos complexos. Então, não tem como a gente... Vamos supor que vocês estivessem fazendo um curso técnico na área de gestão de pessoas. Não tem como você fazer um curso, você fazer uma disciplina, no caso da nossa aqui, de gestão de recursos humanos, e não falar sobre recrutamento todas as aulas. Lógico, hora ou outra a gente aprofunda, que a gente aprofundou na aula passada, mas hora ou outra a gente sempre vai estar falando. Então, lembra que na aula passada eu falei para vocês o que era recrutamento e o que era seleção? Recrutamento, o próprio nome já diz, recrutamento vem de recrutar. Então, qual é a função do recrutamento? É captar talentos para a minha empresa. Captar pessoas com habilidades que vão sanar a deficiência ou vão produzir de forma eficiente e eficaz para a minha empresa. Que eu capto? Aí vai a função da área de gestão de recursos humanos. Então, recrutar é captar. Eu lembro que na aula passada, eu citei o exemplo da pescaria. Se eu tenho lá, eu vou pescar, e eu tenho uma empresa de pescaria lá, e eu vou pescar, contrato vários pescadores, e a gente vai para alto mar. Quando a gente vai pescar, a gente joga as redes. As redes, o que elas fazem? Nada mais é que elas recrutam. Eu joguei a rede no mar, lancei a rede, aí eu vou recolher as redes. Quando eu recolhi as redes lá, vem todos os tipos de peixes. Vem todos os tipos de animais marinhos. Não vem, gente? Ou às vezes vem até reciclar. Como que eu falo? Vem até produtos mesmo, lixos, que eles jogam no mar. Então, quando eu joguei a rede, puxei ela, eu recrutei. Mas o que eu fiz? Eu recrutei todo tipo de peixe. Eu recrutei todo tipo de animal marinho. Agora, na seleção, a seleção vem de que? Selecionar. Selecionar, o próprio nome diz, eu vou escolher aqueles profissionais o qual estão dentro do perfil da minha organização. Ou eu vou escolher aqueles profissionais o qual o departamento, vamos supor, um soldador, o departamento de produção, pediu para que eu pudesse selecionar. Aí a seleção é o peixe. Vamos lá no exemplo do peixe. Eu joguei as redes, lancei as redes no mar, recolhi as redes, veio todo tipo de animal marinho, peixes e assim por diante. Aí agora, esse é o recrutamento. A seleção, supondo que eu quero um tipo de espécie de peixes. Na seleção, automaticamente, o próprio não vai, eu vou selecionar. Eu vou descartar aqueles que eu não quero, aqueles que vêm no lançamento da rede, na recrutação, e vou selecionar aqueles que eu quero. Supondo que eu quero, eu não entendo muito, mas supondo que eu quero um tipo de peixe, tilápia, por exemplo.
Então, salmão, por exemplo. Eu quero um peixe mais gourmet. Eu quero um salmão, por exemplo. Aí vem um monte de peixe, vem tilápia, vem um monte de peixes lá, de espécie de peixe. Na seleção, o que eu faço? Eu vou descartar. Por quê? Porque eu não quero só o salmão. Não é? Então, eu tenho que descartar aqueles peixes que vieram, porque eles não condizem. Assim é o processo de recrutamento e seleção. Eu lanço a rede. Aí, aonde que eu lanço a rede? Lembra lá na nossa aula passada? Tem várias formas de locais que eu posso lançar a rede. Se falando de recrutamento para captar currículos. Tem empresas que captam currículos através de parceiros digitais. A gente tem lá o InJob, vagas.com, LinkedIn. Esses são meus parceiros de recrutamento. Esses são meus pescadores. Então, eu recrutei através desses parceiros. Agora, esses parceiros me enviam esses currículos, agora nós vamos selecionar. Dentro desses currículos que esses parceiros meus enviou, quais desses currículos estão mais dentro do perfil da nossa empresa? Quais desses currículos estão dentro do perfil da vaga qual nós estamos disponibilizando? Deu para entender, gente, o que é recrutamento e o que é seleção? Eu, particularmente, eu gosto muito de dar esse exemplo do peixe, da pescaria. Mas pode ser que o exemplo que eu estou dando, às vezes, a gente erra. Pode ser que eu estou dando esse exemplo pensando que vocês estão entendendo e vocês não estão entendendo. Se não estiver entendendo, pode dar um ok aqui, pode chamar, pode falar, professora, eu não entendi esse exemplo. Tem como a senhora dar outro exemplo para que eu possa assimilar com mais facilidade? Porque nós estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para debater. Eu, como professor, o que eu faço? Eu trago conteúdo dentro da bagagem que eu tenho, de estudo, de formação, e nós vamos debater esse conteúdo. Ninguém está impondo nada. É um debate, a qual eu venho e trago exemplos para que vocês consigam assimilar. Não deu para assimilar, não tem problema algum. Professor, tem como dar um exemplo mais específico? Então, o recrutamento é isso, eu recruto, eu capto. Como que eu capto? Lembra lá da pescaria? Eu não pego vários pescadores? No recrutamento das empresas, ela vai captar vários pescadores. Quem são esses pescadores? Geralmente, hoje em dia, se recruta muito através do mundo digital. Ainda tem algumas empresas que têm essas agências de emprego? Tem, mas recruta muito através do digital, de parceiros digital. Acato, InJob, vagas.com, LinkedIn e assim por diante. Via Brasil. Esses são meus pescadores. Esses são os locais onde eu vou recrutar esses currículos. Agora, essas pessoas, essas agências me mandam todos os currículos que eu recrutei. Agora eu vou selecionar. Dentro dessa seleção, quais são aqueles que vão passar pelo processo? Pela etapa 1, a etapa 2, a etapa 3? Porque são uma triagem. O que é uma triagem? Lembra lá quando você está doente, você vai no médico? Chegou lá no hospital. Você passa, antes de você ser atendido pelo médico, a não ser casos urgentes, de extrema urgência, porque todo caso é urgente, porque senão a gente não estaria lá. Mas a não ser casos de extrema urgência, mas os outros casos, o que a gente faz, geralmente? A gente passa por uma triagem, não é? Lá na triagem, a gente vai lá, o enfermeiro vai, coloca a fitinha lá, laranja, amarelo, verde, que são aquelas que detectam um maior grau de urgência. Depois da triagem, aí a gente vai para o médico, que o médico vai nos orientar, vai nos avaliar. E depois passa para a enfermeira lá, que a enfermeira vai aplicar algum medicamento. Então, assim, é a triagem dentro do processo de seleção. O recrutador, ele analisa aquele currículo, eles avaliam aqueles currículos, dentro daqueles, eles escolhem aqueles que estão mais dentro do perfil, que é o perfil qual eles passaram para as agências que eles estavam exigindo. Depois, geralmente, tem lá uma entrevista, tem uma dinâmica, por exemplo. E, no fim, tem uma entrevista com o cargo de supervisão, que é a gerência, e assim por diante, psicólogo. Então, quando eu vou fazer um processo de recrutamento, eu vou passar para as agências. Qual que é o perfil que eu estou à procura, que eu estou em busca? Supondo lá, eu lembro que na aula passada eu citei o exemplo do soldador. Se eu trabalho numa indústria, aí na área de recursos humanos,
O engenheiro de produção dessa indústria, juntamente com os demais lá, liderança, detectam lá a necessidade de contratar 10 soldadores, seja para a expansão da fábrica, seja por alguma deficiência que está necessitando, mas eles detectam que há essa necessidade. Então, eles passam isso para os recursos humanos. Olha, a gente precisa de 10 soldadores. Dentro desses 10 soldadores que eles falam para a gente, nesse exemplo que eu estou citando para vocês, eles vão relatar lá para nós. Qual é o perfil? Nós queremos de qual faixa etária? Supondo de 25 a 40 anos. Nós queremos todos eles do sexo feminino ou não? Nós queremos 50% sexo feminino ou 50% sexo masculino? Ou nós queremos 70% sexo masculino e 30% sexo feminino? Ou nós queremos todas do sexo feminino? Ok. Aí, quais são as especificações desse soldador? Ele tem que ter o quê? Qual curso? Ele tem que ter qual especialidade? Ele tem que só saber só soldar no eletrodo? Ou ele tem que saber soldar TIG, MIG? Precisa saber. Por quê? Porque dentro disso, o Departamento de Recursos Humanos ele começa a funilar. Por quê? Porque se eu propago isso para uma agência, que eu estou com 10 vagas de soldador aberto, mas eu não especifico isso, vocês concordam comigo que eu vou atrair todo tipo de soldador? Às vezes a empresa está com exigência que o soldador tenha que saber soldar na TIG. Se eu não coloco lá que ele tem que saber soldar na TIG, eu vou atrair todo tipo de soldador. Às vezes eu atraio soldador que não tem experiência na TIG. Está dando para entender? Então, eu preciso especificar o máximo possível, porque quanto mais a gente especificar dentro do processo de recrutamento e seleção, menos tempo a gente... Para começar, mais assertivo fica a nosso processo de seleção, então a gente consegue acertar no profissional adequado e menos tempo a gente perde também. Por quê? Porque se eu quero só de sexo feminino, então eu tenho que especificar lá nas agências. Por quê? Porque não há necessidade, então, da agência me mandar currículos de profissionais do sexo masculino, sendo que eu estou em busca só de sexo feminino. Então, o meu tempo, eu consigo acelerar meu tempo, eu perco menos tempo e, consequentemente, o que dentro das empresas tempo é? Dinheiro. Nas empresas, tempo é dinheiro. Então, aqui, ó, as etapas de recrutamento e seleção do processo. Diagnóstico. Como assim, professor, esse diagnóstico? Foi o que eu acabei de citar um exemplo aqui para vocês. Quando o Recursos Humanos ele abre a disponibilidade de vagas de recursos humanos, eu falo isso sempre. Não é que o Recursos Humanos dormiu e acordou e falou, hoje nós vamos disponibilizar 10 vagas. Não, houve um diagnóstico. E houve esse diagnóstico através de quem? Através da área solicitante. Se a empresa, se a indústria vai ter uma expansão, vai expandir a fábrica, vai expandir a produção, isso partiu do departamento de produção. Então, esses engenheiros de produção, os líderes, os supervisores, eles em comunhão conversam lá e detectam a necessidade desse perfil, dessa quantidade de soldador, que é o exemplo que eu estou citando. Esse é o diagnóstico. Depois de diagnosticar, a gente envia para o Recursos Humanos, no caso, o engenheiro conversa com o Recursos Humanos, tendo uma reunião e vê essa necessidade, e eles vão desenhar, estruturar esse processo. Como assim estruturar esse processo? Por quê? Porque para cada perfil de vaga é uma estrutura diferente. Se eu estou por quê? Alguém pode perguntar, mas como assim, professora? Se eu estou à procura de soldador, eu posso disponibilizar essa vaga numa certa agência. Agora, vamos supor que eu estou à procura de um comprador pleno. Geralmente, um comprador pleno tem que falar inglês fluentemente, se a empresa ela vende ou ela compra no exterior. Ele tem que falar um espanhol fluentemente. Ele tem que saber um domínio do SAP, por exemplo. O que é o SAP? É um sistema. Então, para cada vaga, há uma estrutura de processo.
Se eu estou à procura de um profissional, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, um comprador pleno, se eu preciso de que ele tenha um inglês fluente, um espanhol fluente, então eu já sei que determinadas agências não vai conseguir me captar, recrutar esse perfil. Então, eu já tenho que ir com um outro tipo de agência. O LinkedIn, por exemplo, é porta aberta para esse tipo de estrutura, de profissional. Agora eu vou recrutar, que é aquele processo que eu enviei para vocês, que eu falo que eu expliquei para vocês. Eu recruto esses profissionais. O exemplo do peixe, lembra? Então, eu capto esses profissionais. E agora a gente vai começar a seleção. Como que é a seleção? A gente vai excluir quais condiz, quais não condiz. Quais estão de acordo com esse currículo, esse perfil, com o que a empresa está procurando. Quais não estão de acordo. E começa o processo de entrevista. Depois que o processo de recrutamento, a gestão de recursos humanos, ela fez esse recrutamento, selecionou, como que elas fazem agora? Começam a ligar. Ligar para quê? Para entrevistar esses profissionais. Por quê? Porque elas precisam certificar. Você não pode contratar uma pessoa só por aquilo que está no currículo dela. Você precisa passar. Quanto mais é estruturado um processo de recursos humanos na empresa, mais detalhado e assertivo ele é. Então, o que acontece? O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso ligar para essas pessoas. Vamos supor, vi lá o currículo da Roberta. Então, o currículo da Roberta está legal, a gente gostou, está bem apresentável, depois a gente vai falar sobre isso. Está bem estruturado. Por quê, professor? Eu posso ter o melhor currículo do mundo, mas se o meu currículo não estiver estruturado de uma forma correta, eu não vou conseguir brilhar os olhos do recrutador. Imagina se é um currículo todo desorganizado. Eu preciso fazer um currículo bonitinho, organizado. Aí eu vou ligar para a Roberta. Oi, olá, boa tarde, senhora Roberta. Aqui quem fala é a Maria, da empresa tal. A senhora deixou o currículo aqui para participar do processo seletivo e a senhora foi selecionada aqui para participar da entrevista. A entrevista será amanhã, às 9h30 da manhã, no endereço tal, horário tal. A senhora tem interesse de participar desse processo de seleção? Aí vamos falar o que eu falo. Tenho sim. Então, tá bom, a gente aguarda a senhora amanhã às 9h30. Muito obrigada. Então, você liga para a pessoa e aí chama a pessoa para fazer essa seleção, participar dessa entrevista. Na entrevista, o que é? O recrutador já vai estar lá com o seu currículo em mãos. Tem casos que eles pedem para trazer, levar um currículo impresso. Mas, geralmente, ele já está com aquele currículo em mãos e agora ele vai o quê? Te entrevistar. Dentro daquilo que você especificou lá naquele currículo, das suas especificações, você fala, eu tenho um curso técnico. Então, dentro daquilo lá, ele vai te tentar extrair o máximo de informação. Dentro das experiências que você relatou lá no seu currículo que você tem, ele vai tentar extrair o máximo daquelas experiências. Como que foi a sua experiência nessa empresa? Quais eram as funções que você exercia? Por quanto tempo que você ficou naquela empresa? Por mais que está lá estruturado já no currículo impresso, mas ele precisa perguntar aquilo. Quais as funções que você exercia? O que você aprendeu naquela empresa? Precisa passar por esse processo. E agora o acompanhamento. O que é esse acompanhamento? A gente selecionou lá, supondo, 10 currículos. Então, fizemos 10 entrevistas. E agora a gente vai verificar. Dessas 10 entrevistas lá, a gente senta e fala, olha, eu gostei desse, ele falou muito bem, a experiência dele é ampla, eu não tenho dúvida que essa experiência dele ele vai trazer com grande eficiência, né, para a nossa empresa, vai trabalhar de forma correta, acho uma pessoa idônea, a gente pesquisou sobre ele, falaram muito bem nos antigos empregos. E aí, desses 10, vamos supor que ficou 3. Desses 3 agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, geralmente, tem lá um processo para conversar com o gerente. Aí o gerente vai conversar e vai tentar extrair o máximo também. Por isso que eu falo muito que o processo de seleção, ele é uma venda. Por quê? Porque eu bato todas as teclas de todas as minhas aulas que a gente fala de gestão de pessoas.
Eu posso ter um currículo excelente, mas se eu não souber comunicar, se eu não conseguir vender e propagar aquele conhecimento para o recrutador, de nada adianta. Posso ter um currículo sensacional, mas se eu sento de frente a frente com o recrutador e eu não consigo vender para ele aquele currículo, vender para ele aquelas habilidades que eu tenho, não vai adiantar. Então, o processo de seleção é uma venda. Eu preciso convencer o recrutador que eu sou a melhor opção para ele naquele momento. Eu preciso convencer o recrutador de forma idônea. Eu não estou falando mentindo. Não é mentir. Mas se você realmente tem aquelas especializações, se você realmente tem aquele curso técnico, se você realmente tem aquelas habilidades, se você realmente exerceu aquelas funções nas empresas anteriores, você precisa vender aquilo lá. Você precisa vender o seu talento e mostrar para ele que aquele talento seu vai ser de forma, vai extrair e vai ajudar no crescimento da organização. E aí depois a gente vai fazer a avaliação do processo seletivo. Professora, como assim avaliação do processo seletivo? Quando a gestão... Gente, aqui eu estou falando de um departamento de recursos humanos estruturado, né, organizado. Quando se faz lá um processo seletivo, depois que a pessoa é contratada, a gente vai fazer uma avaliação do processo seletivo. Como assim? A gente vai verificar se aquele processo seletivo foi um processo eficiente, se realmente aquele retorno que a gente esperava, se realmente a gente conseguiu captar aqueles talentos, a gente chegou ao objetivo que a gente estava necessitando. Se realmente aqueles talentos estão mesmo estão dedicados, estão mesmo entregando suas habilidades que eles venderam para a gente lá no processo de seleção. Ok, gente? Então, agora aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui a definição de o que é recrutamento e seleção. Viu que todas as minhas aulas, primeiro eu trago exemplo, a gente explana os exemplos, depois eu trago a definição. A definição eu preciso trazer, porque ela é de extrema importância. Não sou eu que criei nenhuma definição, eu só propago os conhecimentos que tem estruturado, né? São métodos estruturados, teóricos, científicos. Lembrando aqui para vocês que eu não falei no início da aula aqui, mas todo esse conteúdo nosso, ele está lá na apostila de vocês em PDF. Alguma coisa ou outra, vocês podem olhar e perguntar, professora, isso que não tinha. Porque eu trago alguma coisa de algum site, eu gosto muito da solidez. Então, assim, eu trago do rh.com. Então, assim, eu trago de alguns sites aí para incrementar. Mas, se vocês forem pegar por ordem, está lá na apostila de vocês, entendeu? Então, o que é recrutamento e seleção? É uma área de recursos humanos que objetiva atrair, lembra? Atrair. Eu joguei a rede, eu vou atrair os peixes. Eu joguei a rede, eu vou atrair os talentos. Escolher, então eu vou selecionar quais condizem e quais não condizem. E contratar a pessoa certa para uma vaga de emprego. Assim, o processo de recrutamento e seleção de pessoas é uma avaliação que ocorre por meio de entrevistas, testes de competências e cultura. Como assim, cultura? Como teste de competências? Teste de competências. Se eu estou em busca de um profissional que tenha que ter um perfil de liderança, então, o Departamento de Recursos Humanos, quando ele é bem estruturado, ele tem lá a sua psicóloga, ou sua psicoterapeuta, ou sua psicopedagoga. O que a gente faz? A gente tem lá vários testes e cada teste vai nos levar a uma determinada resposta. Se eu estou em busca de líder, então eu faço um teste específico para liderança e lá eu vou captar se realmente aquelas pessoas têm essa competência. Porque uma coisa é a pessoa falar que tem a competência, outra coisa é a psicologia dentro dos testes e tudo mais estruturados, me mostrar que realmente tem essa competência, comprovar. E o que é cultural? Por que é cultural? Porque toda empresa, gente, ela tem sua missão e sua visão. O que é a missão? Missão é para que a empresa existe. Todos nós, mas no caso que a gente está falando de organização, nós temos um objetivo. Para que nós existimos? Então, a empresa tem. Para que ela existe? Se você for pegar aí, qual que é a missão da CBMM? Qual que é a missão da Bem Brasil? Qual que é a missão da Maquem? Procura aí que vocês vão ver. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui para vocês.
Então, enquanto eu estou buscando aqui, a gente vai falando. Toda empresa ela tem sua missão. Se vocês estiverem aí com o computador ligado, vocês vão buscar aí. Busca a missão de uma empresa. No computador tá. Peraí. Então, mas depois vocês podem buscar aí. Qual que é a missão? Então, para que ela existe? Qual que é a visão? Visão, lembra de vista, olho, visão de águia. Aonde ela quer chegar? Aonde aquela empresa quer chegar? Então, toda empresa ela tem sua missão e sua visão. Assim como toda empresa tem seus valores. Aqui eu estou falando de mundo corporativo, ambiente corporativo. Então, a empresa tem seus valores, mas nós, como pessoas físicas, nós também temos os nossos valores. Eu tenho o meu valor e o valor é inegociável. Você não negocia valor. Assim como as empresas têm seu valor, que é inegociável. Então, supondo que você trabalha, você é uma técnica de enfermagem que enviou um currículo para vocês para uma clínica. Eu não quero entrar nessa discussão, mas eu vou citar esse exemplo. Aí essa clínica, por exemplo, ela é uma clínica que ela é a favor do aborto. Só que eu, como técnica de enfermagem, os meus valores, Roberto, eu sou contra o aborto. Então, por que então a empresa vai contratar uma pessoa que é contra o aborto, sendo que ela vai trabalhar numa clínica a favor do aborto para fazer aborto? Vocês estão entendendo? Então, os valores da empresa precisam estar em comunhão. Os seus valores precisam estar em comunhão com o da empresa. Isso evita muita frustração. Hoje em dia, gente, a gente vê aí o quanto que a síndrome de Burnout ela aumentou-se drasticamente. Eu não sei os dados exatamente, porque saiu uma pesquisa agora da Organização Mundial da Saúde, semana passada, mas eu ainda não li. Mas eu sei que acho que foi mais de 1000% que aumentou a síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? É estresse no trabalho, ansiedade, doenças psicossomáticas e assim por diante. Tudo aquilo que envolve o trabalho que causa alguma doença mental ou física, que é psicossomática. E o que a gente vê isso como psicoterapeuta que está acontecendo muito? Muitas das vezes, nós trabalhamos, nós necessitamos trabalhar. Por mais que eu goste de pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de dar aula, mas eu dou aula porque eu preciso também. Porque nós vivemos num mundo capitalista, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa realizar nossos sonhos. Então, o que acontece? Só que o que a gente vê de muitos erros, e por isso que é importante esses testes culturais. A gente vê muito o erro da pessoa precisar muito, e não é errado, a gente precisa mesmo, só quero que vocês entendam isso que eu quero explicar. Mas aí a pessoa precisa e vai trabalhar numa empresa que não tem nada, não comunga com nada dos valores daquela pessoa. Gente, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Desgaste emocional, estresse, porque você vai trabalhar num lugar que não comunga com seus valores. Isso é importante, isso faz parte da área de recursos humanos. Muitas pessoas pensam que o departamento de recursos humanos, o setor de recursos humanos, o RH, ele é responsável só para contratar, recrutar, selecionar, contratar a pessoa, pegar lá os documentos necessários, assinar o contrato e pronto, acabou, tchau. Não. Tudo aquilo que envolve pessoas dentro de uma organização é responsabilidade da área de gestão de recursos humanos. Então, desde o processo de recrutamento, desde o processo de seleção, desde a contratação, a efetivação daquele funcionário, até quando ele está lá na empresa, precisando de uma assistência social, às vezes o funcionário passa por uma perda muito drástica na família, às vezes é um funcionário que está bebendo muito, caindo no mundo do alcoolismo. Então, isso é uma parte assistencialista, é responsabilidade do recursos humanos. Às vezes é um funcionário que está detectando uma síndrome de Burnout, uma depressão, uma ansiedade em excesso, faltas em excesso, sem justificativa. É responsabilidade do recursos humanos. É responsabilidade do recurso humano formar liderança. Porque imagina que uma empresa aí ela está querendo expandir, estruturar a expansão dessa empresa, para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, aumentar a sua fábrica. Então, ela precisa o quê? Se vai aumentar a empresa, se vai expandir essa empresa, se vai abrir novas filiais,
consequentemente vai haver a necessidade de mais líderes. Vocês não concordam? Então, é responsabilidade do recursos humanos estruturar essa formação de líderes. É responsabilidade do recurso humano estruturar um plano de carreira dentro de uma empresa. Por quê? Porque toda pessoa, nós seres humanos, nós queremos o quê? Crescer. O ser humano foi feito para crescer, para extrair o melhor que há dele. Então, se você entra numa empresa hoje ganhando um salário mínimo, você não quer terminar a sua vida com um salário mínimo. Geralmente, o que você quer? Galgar o crescimento daquela organização. Se você entrou como auxiliar, geralmente você não quer permanecer como auxiliar. Você quer o quê? Conseguir um cargo de assistente, depois como de líder, depois como supervisor, gerência, e assim por diante. É responsabilidade de recursos humanos estruturar esse plano de carreira, esse plano de crescimento. É responsabilidade do recurso humano estruturar uma motivação. Essa organização, os funcionários estão motivados? Tem empresas em Araxá que preocupam muito, sim. Tem empresa não, tem uma que eu conheço. A em Araxá que tem até uma área que preocupa muito com a saúde mental do seu funcionário. Fornecendo discussões, fornecendo dinâmicas, levando psicoterapeutas, auxiliando. Então, é responsabilidade dos recursos humanos. Tudo aquilo que engloba a higiene da empresa é responsabilidade dos recursos humanos. Por quê? Porque o funcionário está trabalhando num lugar insalubre. Então, peraí, nós temos que verificar isso aqui, porque o Ministério do Trabalho ele cai em cima da empresa. Então, o recurso humano precisa estar atento com isso aí. É responsabilidade do recurso humano a segurança. O recurso humano precisa estar em comunhão, conversando diretamente aí com o engenheiro de segurança, com os técnicos de segurança. Por quê? Porque é responsabilidade do recurso humano fornecer uma segurança adequada para os funcionários. Lembrando que existe lá na lei, no Ministério do Trabalho, que é responsabilidade da empresa cuidar da segurança do trabalhador. Então, é responsabilidade do recurso humano tudo isso. É responsabilidade do recurso humano uma bonificação. Estruturar uma bonificação. É responsabilidade do recurso humano essas empresas aí que têm... Como que é o nome, gente? Faz empréstimos em folha de pagamento. Então, é responsabilidade do recurso humano. Então, tudo que envolve pessoas é responsabilidade do recurso humano. Se a empresa tem a semana CIPAT lá, é responsabilidade do recurso humano também. Então, muitas das vezes, o indivíduo, ele pensa que o recurso humano é só lá, recrutar, selecionar, contratou, assinou o contrato e pronto. Agora, cada um fica responsável pela sua área. Não, tudo que engloba a pessoa. Enquanto a pessoa estiver dentro da organização, é responsabilidade do recurso humano. Ok? Vamos lá. Qual que é a diferença aqui de recrutamento e seleção? Recrutamento. Alcançar e atrair o interesse de candidatos para uma determinada vaga, planejamento da vaga, descrição da vaga e divulgação da vaga. Lembra que eu falei para vocês? Eu atraio. Como que eu atraio esses candidatos? Através de qual? De agências digitais? De agências físicas? Como que eu planejo? Como que eu descrevo essa vaga? Seleção. O objetivo, escolher o candidato que se encaixa na vaga, triagem de currículos, testes, perfil e habilidades. Agora a gente vai começar a falar sobre desenvolvimento e treinamento. Vou beber uma água aqui, gente. Então, vamos lá. Desenvolvimento e treinamento. O treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é T&D, é um conjunto de ações educacionais que visa capacitar os colaboradores de uma empresa, aprimorando suas competências e habilidades. Gente, todos nós, seres humanos, temos competências e temos habilidades. Eu tenho a minha habilidade, eu tenho os meus talentos, assim como cada um de vocês que estão aí tem suas habilidades e seus talentos. Só que qual que é a diferença? Cabe aos recursos humanos, ao T&D, ao desenvolvimento e treinamento,
captar essas habilidades, captar esses talentos. Eu não sei se eu já citei esse exemplo nessa turma, mas eu vou citar novamente. Se eu citei, a gente fixa ele aí, gente. Bora lá. O que acontece? Quando eu tinha 18 anos, que eu comecei a fazer minha faculdade de administração, que foi a minha primeira faculdade, eu comecei a fazer estágio no Zema, que era o consórcio. E lá, o que acontece? A gente trabalhava com vendas, comunicação, e eu era péssima em comunicação. Péssima. Muito ruim em comunicação. E aí, eu lembro que, como tinha muitos vendedores, tinha supervisores, eu acho que 94%, 98%, 94% era tudo homem. E os meninos sempre batiam na minha tecla. E sempre ficavam me ensinando técnicas de venda, técnicas de comunicação e tal. E ensinavam um monte de coisa, entendeu? E um dia um gerente meu falou assim, Roberto, você tem medo, mas você é muito boa em comunicação. Você é muito boa em comunicação. Por quê? Porque aquilo que você fala, às vezes a gente fala, os meninos não fazem. Mas você fala, eles vão lá e conseguem fazer. E até então eu não acreditava. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque quando o gerente, o supervisor, ele tem esse olhar além, tem uma perspectiva, consegue ter uma perspectiva além, porque trabalhar com gestão de pessoas, você tem que ter essa sensibilidade, essa perspectiva além. Quando ele tem essa perspectiva além, ele vê habilidades no funcionário, no subordinado, que nem o funcionário sabe. Então, por que você tem esse exemplo? Porque um dia viram essa habilidade em mim que nem eu conseguia ver, que nem eu estava vendo. Até que ele me despertou essa habilidade, que aí é a função do T&D. O que acontece? Me despertou essa habilidade e o que aconteceu? Hoje, lógico, nós estamos em um processo de crescimento constante. Eu tenho 41 anos, se eu ficar nessa terra até 90 anos, até 80 anos, a gente sempre está em crescimento. Mas hoje eu sou muito bom em comunicação. Ai, professor, você é convencida. Não, não é convencida. A gente tem que saber onde a gente é bom. Até para a gente aprender a monetizar. Se eu sou boa em comunicação, eu vou aprender a monetizar aqui. Por quê? Porque a gente vive num mundo capitalista. Então, essa é a importância do olhar. Desse olhar aguçado, desse olhar além do gerente, do supervisor. Ele capta em nós muitas habilidades, muitas competências que nem nós sabemos. Às vezes, vamos supor, tem um funcionário que ele trabalha numa indústria. E aí ele precisa, a função que ele está exercendo, supondo que é uma função muito dinâmica, de muito estresse, muitas das vezes, requer muita pressão. Só que você vê que aquele funcionário, ele é metódico. Geralmente, um metódico ele vai ter muita dificuldade de fazer uma certa função muito dinâmica. Porque o metódico ele gosta daquela coisa mais concentrada. Eu vou fazer aqui. Ele fica horas e horas. O metódico é aquele que desmonta o computador e fica lá, ó, na pontinha da agulha lá, vendo peça por peça. Eu já não tenho essa paciência. Mas o metódico já tem. Então, quando você consegue verificar essa habilidade, você consegue jogar essa habilidade para monetizar. Às vezes, um funcionário, às vezes, quando o recurso humano é muito bom, não necessariamente ele manda uma pessoa embora, ele demite um funcionário. Quando o recurso humano é muito bom, ele consegue alocar. O que é alocar? Tirar esse funcionário de uma área que, às vezes, ele não está conseguindo extrair a habilidade e colocar numa área que ele vai virar um monstro. Treinamento. São iniciativas pontuais e de curto prazo, que visam melhorar habilidades, competências e técnicas. Então, gente, treinamentos são iniciativas de curto prazo. O que é? Ela precisa melhorar. É uma habilidade que eu já tenho, é uma competência que eu tenho, e eu preciso aprimorar ela. Supondo aí, eu tenho uma habilidade de comunicação. Mas todos os dias a gente tem que aprender algo sobre comunicação. Então, eu participo de um workshop, eu participo de um curso, eu compro um curso aqui, eu aprendo uma técnica aqui para aprimorar essa habilidade que eu já tenho, para aprimorar essa competência que eu já tenho.
Lembra do exemplo que eu trouxe para vocês, do soldador? Então, supondo lá que o soldador, a empresa vai lá e solicitou que esse soldador tivesse experiência para soldar MIG, TIG, por exemplo. Ele já sabe. Porém, o mundo ele não evolui constantemente. A indústria não evolui constantemente, então as técnicas de soldas também vão evoluir. Então, ele já tem essa habilidade de soldar na TIG, mas aí criou uma nova técnica, uma nova forma. O que a empresa faz? Ela paga, ela coloca aquele funcionário dentro de um curso lá para ele aprimorar aquela habilidade. Deu para entender? Desenvolvimento são práticas de longo prazo que visam o aperfeiçoamento e a melhoria contínua. Lembra de quando eu citei para vocês o exemplo lá de líder? A empresa ela vai participar de uma expansão. Ela vai estruturar uma expansão da fábrica. Ou ela vai abrir novas filiais aí no Brasil afora. Então, ela precisa de quê? De novos líderes. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente, nós como empresa, nós como departamento de recursos humanos, a gente lá fez uma reunião com a gerência, a presidência, e a presidência disse que em 2027 a gente vai abrir aí 2 filiais. No estado de São Paulo e a outra no Rio de Janeiro. E a matriz está lá em Araxá. O que a gente faz? A gente já começa a desenvolver líderes. A gente já começa a pegar pessoas que têm um perfil de liderança, que têm uma habilidade de desenvolver aquela liderança dela, para que quando abrir uma filial, ela consiga esteja apta para aquele cargo. Realizar avaliações pós-treinamento, manter o programa atualizado de acordo com as mudanças nas necessidades da empresa e do mercado. Treinamento e desenvolvimento. Treinamento, aprendizagem centrada na posição atual da organização, deve aumentar a possibilidade de colaborador desempenhar melhor suas atuais responsabilidades. Como eu falei para vocês, se eu tenho uma habilidade de comunicação, e aí o mundo evolui constantemente, então constantemente a gente está lendo, estudando, treinando. Então eu preciso treinar essas habilidades. Desenvolvimento, experiências não necessariamente relacionadas ao cargo atual. Lembra que eu falei dos líderes? Se vai criar novas filiais para 2027, então eu já tenho que desenvolver líderes para atuar naquelas filiais em 2027. Por isso que fala que não necessariamente ele precisa estar nesse cargo atual. Às vezes ele é um líder de equipe, mas eu já estou planejando aí que em 2027 ele vai ser o supervisor da fábrica. Então eu tenho que já desenvolver ele para supervisionar essa fábrica. Remuneração é responsabilidade dos recursos humanos. Podemos afirmar que a remuneração é composta pelo salário direto, salário indireto e remuneração variável. Do ponto de vista tradicional, é focada na hierarquia dos cargos dentro de uma organização, sem considerar a contribuição individual nos resultados. Então, gente, o que acontece? Tradicionalmente, hoje em dia, apesar que mudou muito mesmo essa questão de remuneração nas organizações, mas ainda existe essa questão de hierarquia. Hoje a gente sabe que existem organizações que pagam pela produção, mas ainda existe aquelas, a maioria é ainda hierarquizada. O que é hierarquizada? O topo, o gerente tem um salário X, o líder de equipe tem um salário Y, o supervisor tem um salário Z, o operador tem um salário A, o técnico, o auxiliar tem um salário B. Então, já é nivelado quando é hierarquizado, ok? Alguns exemplos de benefícios que fazem parte da remuneração são bônus, tem empresas que fornecem bônus de produção, bônus quando não falta. Se a pessoa não falta, ela tem uma bonificação lá. Se a pessoa conseguiu bater uma meta, ela consegue, além dela ganhar comissão, ela ainda tem uma bonificação. Participação do lucro, que é a tal PL do ano. Então, no ano anterior, vamos supor, em fevereiro, vai pagar uma participação do lucro em referente a 2024. Plano de saúde é remuneração, vale alimentação, vale transporte, faz parte da remuneração. É indireta, mas faz parte.
Motivação. Gente, motivação é, particularmente falando aqui, não só eu falando, mas se vocês forem perguntar para qualquer pessoa que trabalha na área de gestão de pessoas, elas vão falar 100%. Motivação é uma das coisas mais difíceis dentro de uma organização. Por quê? Imagina você numa organização com 100 funcionários. Nós estamos falando de 100 pessoas com habilidades diferentes, com competências diferentes, com talentos diferentes, com personalidades diferentes, com ambições diferentes, com traumas diferentes, com culturas diferentes, com uma forma diferente de ver a vida. Vocês não concordam? Então, fica muito mais complicado você motivar. Não é impossível, mas fica muito mais complicado você motivar. Por quê? Não é impossível. Esse é o desafio constante de toda organização. Porque, às vezes, o que é bom para mim, Roberta, não é bom para a Júlia. Então, o que motiva a Roberta, talvez, pode não motivar a Júlia. Às vezes, por exemplo, o que motiva a Roberta, supondo, seja um reconhecimento. E talvez o que vai motivar a Júlia seja um salário, uma gratificação. Então, varia muito. Comunicar-se, ser transparente, manter uma comunicação frequente e consistente e ouvir as demandas da equipe. Estabelecer metas, definir metas claras e realistas e que sejam desafiadoras o suficiente para justificar uma recompensa. Como assim, professora? Infelizmente, tem empresas que não são idôneas com seus colaboradores. Elas colocam uma meta inatingível, mas sabendo que mesmo que não atingir, ela ainda vai estar dentro do patamar de lucratividade. Então, se você coloca uma meta, não é que você tem que colocar uma meta fácil, mas, no mínimo, uma meta atingível, gente. Porque senão você coloca sempre uma meta que, vamos supor, no mês, as pessoas, eles venderam 100 mil. Aí, de repente, no outro mês, você põe uma meta de 1 milhão. É inatingível. Então, coloque metas que dá para atingir. Lógico que você vai extrair, você vai puxar, forçar o colaborador a dar mais, se doar mais, a dedicar mais. Isso tem que fazer mesmo. Porque agora a gente está falando de organização. Mas desde que seja algo atingível. Valorizar as conquistas, reconhecer o desempenho dos colaboradores e comemorar os resultados alcançados. Incentivar o aprendizado, apostar em treinamento e desenvolvimento, incentivar o aprendizado com os erros, promover o feedback, criar uma cultura de feedback e promover a participação dos colaboradores. Manter um bom clima organizacional, ter um espírito otimista e evitar pressionar demais os colaboradores. Valorizar as ideias dos colaboradores, ouvir atentamente as ideias e sugestões dos colaboradores. Construir um ambiente flexível, valorizar a transparência, flexibilidade e o respeito pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Prepare-se, pesquise sobre a empresa e o cargo e tenha exemplos de suas habilidades e experiências. Seja cordial, cumprimente todos com um sorriso e um aperto de mão. Firme. Ah, gente, peraí. Vamos voltar aqui, ó. Agora aqui, está falando algumas dicas de como você participar de um processo seletivo. Não é porque eu falei que a seleção é uma venda? Então, você precisa preparar, pesquisa sobre a empresa. Não é você passar horas e horas debruçado, querendo saber todos os detalhes da empresa, mas faça uma pesquisa breve sobre a empresa, no mínimo sobre o produto ou o serviço que ela vende, entendeu? Ou sobre alguma expansão que ela deseja fazer. E tem exemplos de suas habilidades e experiências. Fala lá, relata sobre as suas experiências, sobre suas habilidades, sobre como suas habilidades, como suas experiências podem promover essa organização. Seja cordial, cumprimente todos com um sorriso, um aperto de mão. Gente, o aperto de mão ele é fatal. Sabe por quê? Porque eu, particularmente, valorizo muito. E outros colegas meus também valorizam muito um aperto de mão. Aperto de mão firme, olho no olho. Ninguém é melhor do que ninguém. Aperto de mão, olho no olho. Você mostra confiança. Demonstra interesse.
Mostre entusiasmo e paixão pela oportunidade. Fale sobre como você pode contribuir para a empresa. Como eu posso contribuir? Como as minhas habilidades, como os talentos da Roberta, como os talentos da Júlia podem contribuir para aquela empresa? Responda com clareza. Se o recrutador te fez uma pergunta, seja objetivo, claro na resposta. Responda as perguntas de forma objetiva. Evite falar mal de empregadores anteriores. Gente, evite falar mal. Se você teve alguma experiência ruim, não tem problema você contar. Mas tem como você contar sem falar mal. Sem fazer fofoca, sem debruçar. Por quê? Porque existe uma regra e ela serve para tudo na vida, não só para o mundo organizacional. Se um fulano fala mal de alguém para você, larga de ser bobo. Ele vai falar mal de você para alguém também. Então, o recrutador ele observa muito isso. Não vem nessa que se debruçou de falar mal da empresa, você acha que depois que sair da minha empresa não vai debruçar de falar mal dela também? Seja sincero. Não minta. Gente, não minta. Lembra que eu falei que a seleção é uma venda? Eu tenho que convencer o recrutador que eu sou a melhor opção para ele. Mas é convencer ele de uma forma sincera. Eu tenho essa habilidade? Ok. Então, eu vou convencer que essa habilidade pode ser a melhor resposta para a empresa dele. Não esconda seus defeitos e limitações. Se perguntarem assim para você, qual que é o seu defeito? Cuidado, que você vai falar também, né? Meu defeito é ser preguiçoso. Deus o livre, ué. Tem gente que é meio sem noção também. Se você tem alguma coisa, alguma limitação, eu não gosto de falar defeito, mas se você tem alguma limitação, então você pode falar dela, mas sempre falando assim, mas eu estou em busca de melhoria. Por quê? Porque realmente a gente sempre está em busca de melhoria. A gente tem que estar sempre em busca de melhoria. Faça perguntas. Prepare algumas perguntas para fazer no final da entrevista, sobre a cultura da empresa, a rotina de trabalho ou os próximos passos da organização. Lembra, gente, que o processo de seleção lá, ele é um bate-papo. O dia que você entender que o recrutador, ninguém na vida é melhor do que a gente, você senta assim, olho a olho na frente de um recrutador tranquilo. Lógico, gente, com uma postura. Não é desleixado como se fosse seu melhor amigo, você fica do jeito que você quer. Vai falar gíria, mas com postura. Se você olha no olho e entende que ninguém é melhor do que ninguém, você deslancha um assunto tranquilo. E não é só o recrutador que tem que te fazer pergunta. Não tem problema nenhum. Quando terminar a entrevista, você vai esperar ele fazer a parte dele, você perguntar para ele quais serão os próximos passos, se tem data de previsto para ligar, como que é a rotina de trabalho. Isso não é problema. Tenha atenção à linguagem corporal. Monitore sua linguagem corporal. Gente, o corpo fala. Tem um livro que quem tiver interesse de ler depois, fala, o corpo fala. Às vezes eu já fui recrutadora. E hoje eu presto serviço de consultoria para algumas empresas. Às vezes o colaborador ele fala umas coisas e tudo mais, mas você olha, o corpo fala. Já viu aquela história assim que muita gente fala assim, nossa, eu amo aquela pessoa. Eu já vi uns rios assim, mais ou menos assim. Eu amo aquela pessoa, eu amo estar na família do fulano. Aí quando tá lá, vira até o olho. Tipo assim, o corpo fala, gente. A cara fala. Entendeu? Os gestos falam. Então, tenta manter um ombro ereto, porque passa confiança. Eu falo assim com toda a convicção do mundo, sem medo de errar. Isso aí eu falo sem medo de errar. O dia que você entender que ninguém, absolutamente ninguém nessa vida é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que a Júlia não é melhor do que eu, e nós não somos melhores do que vocês. Às vezes, a gente está em patamares diferentes, mas nós somos todos feitos de um só Criador. Então, quando você entender que ninguém é melhor do que ninguém, você consegue sentar numa mesa, da mesma com um milionário, da mesma forma que você senta numa mesa com um mendigo, por exemplo, para partilhar uma comida. É óbvio, dependendo das mesas, você tem que ter atitudes diferentes, uma vestimenta diferente, uma fala diferente, mas você não deixa de ser pior ou melhor do que eles. Gente, agora a gente vai falar sobre comunicação efetiva.
falar sobre comunicação não violenta. Por quê? Porque hoje em dia comunicar é muito difícil. Isso a gente pode citar exemplo dentro da própria família da gente. Porque cada ser humano, como eu falei para vocês, nós não somos seres únicos. A Roberta é irrepetível, não existe outra Roberta igual eu. Pode existir outra pessoa com o mesmo nome, ou se eu tivesse irmãs gêmeas, mas a personalidade da Roberta, a Roberta, o ser da Roberta, não há igual. Então, por que o processo de comunicação ele é complexo? Porque às vezes eu falo uma coisa e a pessoa entende de outra forma. Você já viu que quando você, às vezes, vai repreender ou vai chamar a atenção de uma pessoa, mas você falou com tanto carinho, mas a pessoa transformou aquilo lá como uma tragédia. Ela achou assim, que foi um absurdo você ter chamado a atenção dela. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo não tem nada a ver com você. É com os traumas que a pessoa carrega. Aí você falou, despertou um gatilho nela lá e ela pega e acha que a culpa é sua, mas não é. É os traumas que aquela pessoa carrega que ela não conseguiu lidar com eles. Não conseguiu estruturar eles ainda, organizar eles internamente. Por isso que o processo de comunicação ele é muito complexo. Então, vamos lá, comunicação efetiva. Quais que são os benefícios de uma comunicação efetiva? Equipes engajadas. Por quê? Porque lembra que toda empresa tem sua missão? Então, a equipe, a empresa, os colaboradores precisam estar engajados com o objetivo onde a empresa quer chegar. Cultura participativa. Quando a comunicação é efetiva, a gente consegue fazer com que os colaboradores eles participem de forma efetiva lá da organização. Que não seja só aquele faz que eu mando, seja aquele colaborador que realmente, às vezes, traz algum questionamento para a gente. E por que não trazer? Às vezes, um questionamento que o colaborador traz, quando a empresa sabe ouvir, é um problema que você pode solucionar lá na frente. Clima organizacional favorável. A comunicação efetiva, ela traz um clima organizacional favorável. Gente, aqui eu não estou falando de... Empresa não é lugar de buscar afetos amorosos. Porque muita gente fica decepcionada assim. Ai, meu Deus, ninguém quer ser meu amigo na empresa. Fulano falou de mal de mim na empresa. Sei que é lá na empresa. Gente, empresa não é lugar de buscar afeto amoroso, tá? É óbvio que tem casos que a gente faz amizade dentro da empresa. Eu já fiz amizades sinceras dentro das organizações que eu trabalhei. Só que o intuito não é esse da organização. Se fizer, bem-vindo. Mas esse não é o intuito. Quando você entende isso, você frustra muito menos. Porque, às vezes, muita gente está tão carente que está em busca de buscar afeto dentro da empresa. Só que a empresa ela não está lá para te dar afeto. Ela está lá para quê? Para que você disponibilize as habilidades, as competências suas e ela te pague por aquilo. Governança e transparência. É preciso ter transparência. Quando tem uma comunicação efetiva, há transparência. Há uma governança, uma liderança transparente. Olha, pessoal, a organização está passando por esse problema. Nós precisamos sanar esse problema. Nós precisamos sanar esse déficit aqui, porque senão corre o risco de nós não alcançarmos o nosso objetivo e a gente perde a nossa participação de lucro do ano seguinte. Precisa ter essa transparente. Gestão estratégica. Toda empresa, gente, ela foi feita para quê? Para dar lucro. Então, ela precisa ter uma gestão estratégica, como se fosse um jogo de xadrez. Mexe aqui, mexe ali, recua, vai, entendeu? Tira uma peça aqui. Tecnologias e plataformas interativas. A comunicação efetiva. Tem essas empresas que têm intranet, plataformas interativas. Hoje em dia, a gente vê muita organização que tem plataformas de cursos online, treinamentos para os seus colaboradores que têm interesse. Liderança comunicadora. A liderança precisa ser comunicadora. Líder, gente, não tem nada a ver com carteira. Às vezes, o supervisor pode estar lá na carteira dele, como cargo de supervisor.
Mas o fato dele estar sendo pago como supervisor não significa que ele é um líder. A gente vê muita gente com cargos de supervisão ou de gerência que não consegue efetivar uma liderança. Porque o que é a liderança? Liderança nada mais é que você olhar para uma pessoa e querer seguir os passos daquela pessoa. Por quê? E as pessoas só querem seguir os nossos passos se a gente for uma pessoa empática, se a gente realmente for uma pessoa que dá exemplo. É igual filho. O filho, ele não faz aquilo que a gente fala. É lógico que a gente tem que falar, mas o filho faz aquilo que a gente faz. Eu não estou falando que a gente não tem que falar, presta atenção, porque daqui a pouco alguém fala, a professora falou que não. Eu não estou falando isso. A gente tem que falar, mas o filho faz aquilo que a gente faz. É fato. Ele vai seguir seus passos. Não adianta você querer pôr a culpa em outra pessoa. Ele está seguindo seus passos, porque ele está observando, porque ele está sendo moldado. É igual um computador, a memória dele está vazia, não está? O filho está com a memória vazia. O filho está com a memória vazia. Então, o que acontece? Se ele está com a memória vazia, igual o computador, o que o pai faz? Ele vai inserir memórias nele, inserir memórias nele. Ele inserindo memórias nele, então o que ele vai fazer? Ele vai programar ele para ele ser alguém no futuro. Então, eu preciso inserir memórias. Se eu quero que meu filho seja amoroso com a futura esposa dele, com a futura namorada, que ele seja um grande cavalheiro, que ele seja um grande homem, eu preciso mostrar para ele, inserir memórias nele, como se cuida de uma mulher. Se eu quero que meu filho seja prestativo, que ele olhe nos olhos, que ele ouça as pessoas, eu preciso inserir memórias nele de como a gente olhar nos olhos e ouvir as pessoas. Se eu quero que o meu filho vá à igreja, tenha valores cristãos, eu preciso inserir memórias no meu filho de ir à igreja e ter valores cristãos, de ajudar o próximo. Entendeu? Não tem como eu querer que meu filho seja um grande homem se eu sou um péssimo exemplo. A comunicação é uma habilidade fundamental para a vida, pois é a forma como as pessoas se relacionam, compartilham ideias, sentimentos e experiências. Ela é importante por vários motivos, entre eles: facilita a tomada de decisões, a comunicação permite que as pessoas troquem informações e conhecimentos, o que ajuda a identificar e avaliar opções. Construção de relações, a comunicação é a base das relações humanas, pois é por meio dela que expressamos nossos sentimentos, necessidades e pensamentos, e construímos laços com os outros. Preservação da cultura. A comunicação é uma ferramenta para transmitir histórias, mitos e valores da geração em geração, preservando a identidade cultural de uma sociedade. Resolução de conflitos. A comunicação eficaz permite resolver mal-entendidos, ouvir diferentes perspectivas e encontrar soluções para os problemas. Gente, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, que vai funilar um pouquinho mais, tá? Aí eu vou deixar. Enfim, então a nossa aula de hoje seria sobre isso. A gente falou o quê? Sobre o recrutamento e seleção, falou sobre as etapas do processo de recrutamento e seleção, falou a definição, falou a diferença entre recrutamento e seleção, falei sobre o desenvolvimento e treinamento, falei para vocês aqui sobre a diferença de um para outro, a função da área de recursos humanos, que não é só contratar, exemplifiquei aqui, falei sobre a remuneração, o que engloba, quais são os exemplos aí que faz parte da remuneração, falei sobre a motivação para vocês, o quanto que é desafiador, não é impossível, gente. Porque toda empresa ela tem que motivar um funcionário, mas é desafiador, ok? Falei sobre a comunicação efetiva, sobre a importância e dei os exemplos aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ligar a câmera aqui para a gente se despedir. Gente, enfim, hoje a gente deu encerramento, né? Está encerrando a nossa segunda aula.
da gestão de recursos humanos, né? Gestão de pessoas e recursos humanos. Eu espero que vocês tenham entendido da aula, eu espero que vocês tenham entendido os exemplos. Caso não tenha entendido, caso tenha ficado algum exemplo que não deu para assimilar, que não deu para entender, pode chamar a Júlia, pedir para ela que eu gravo um áudio, explique para vocês, dou outro exemplo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a semana de vocês profundamente, imensamente, e que o Espírito Santo esteja com vocês sempre, conduzindo os passos de vocês, ok? Tchau, tchau, beijos.